Bendito Deus, graças damos ao Senhor, porque já pudemos apresentar diante de Ti o nosso culto de louvor, de adoração, atendendo à santa convocação para que nesse dia, que é o primeiro dia da semana, o Teu povo se reúna, a fim de Te louvar, a fim de Te adorar, prestar o culto que é devido. Agora queremos continuar aprendendo a Tua palavra, meditando nela, nessa doutrina, ó Pai, que é tão solene e tão importante para compreendermos a grandeza, a onipotência, o poder do Senhor sobre todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, que dá-nos essa compreensão, a fim de que o nosso coração esteja humilhado diante do Senhor, a fim de que temamos a Ti, a fim de buscarmos ao Senhor e nos escudar no Senhor Jesus Cristo, como única forma para que possamos alcançar a salvação, pois não está em nós, somente nele, que nós possamos compreender essas coisas e andar de conformidade com a Tua vontade. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, nós suplicamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler alguns textos que vão falar a respeito dessa soberania absoluta de Deus que nós queremos estudar hoje. Vamos começar lendo no Salmo 139. Salmo 139. Abre, por favor. Salmo 139, a partir do verso 14. Do 14 ao 16. Vamos ler apenas 3 versículos aí. Em seguida, vamos ler Isaías 45. Agora vamos ler Salmo 139, de 14 a 16. Será que nós conseguimos ler todos juntos esse salmo? Vamos ler, todos juntos. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cada um dos meus dias escrito e determinado. Isaías 45, a partir do verso 14, Isaías 45. Isaías 45. A partir do verso 15, por favor. Vamos ler? Verdadeiramente tu és Deus, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonharão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus estabelece todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem salva, é Ele quem faz, é Ele quem determina. Esse é o propósito dessa nossa aula de hoje.
O nosso assunto de hoje ainda não está funcionando, agora sim. Nós vimos aí, já estudamos na primeira lição da Confissão de Fé de Westminster a respeito da Escritura Sagrada. Nós vemos que ela é a forma com que Deus comunica conosco. Nós vimos aí também a respeito da doutrina de Deus e da Santíssima Trindade, onde nós estudamos um pouco a respeito dos atributos de Deus, os atributos comunicáveis, os atributos incomunicáveis, onde estão aí a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, que faz com que nós possamos entender que esse Deus é transcendente de todas as formas. Ele transcende no poder, ele transcende no espaço, ele transcende na sabedoria, ele transcende no tempo, ele transcende também em santidade. Ou seja, ele é o superlativo de todas essas coisas e maior do que ele não existe. Se Deus transcende o tempo, ele está fora do tempo e acima do tempo. O tempo é uma variável física que ele criou para nós, mas ele está fora do tempo. Ele vê o mundo na sua frente, ele vê o universo na sua frente, ele vê os acontecimentos na sua frente, tanto os passados como os presentes, como o futuro. Deus está por cima de todas essas coisas. Por isso é que ele pode afirmar que todos os nossos dias foram vistos, cada um deles escrito e determinado, antes que qualquer um deles houvesse. Então, essa é a doutrina a respeito de Deus, da Santíssima Trindade. Hoje nós estamos estudando a respeito dos eternos decretos de Deus. Nessa lição nós estudamos o decreto da salvação, da eleição, mais propriamente dito. É uma doutrina que mexe com a cabeça de muita gente. Nós sabemos que a maior parte das igrejas seguem uma linha arminiana, que significa que Deus elege pessoas que ele antecipadamente já sabe que essas pessoas aceitarão o Evangelho de Cristo. Se isso é verdade, então a salvação permanece por mérito. Ou seja, Deus viu o mérito dessa pessoa antecipadamente. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então isso é dom de Deus, é pela graça. Então não é porque Deus anteviu alguma bondade em alguém a fim de elegê-la para a salvação. Isso não existe, porque Deus procurou bondade no homem e não viu em absolutamente ninguém. Onde que nós vemos isso, pessoal? Salmo 14, o que vai dizer lá? Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Não é isso que nós encontramos lá? Então não há quem faça o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, absolutamente ninguém é salvo por força do mérito próprio. Deus não escolheu pessoas por mérito, a não ser pelo mérito de Jesus Cristo, porque não há pessoas com mérito para serem salvas. Então a nossa salvação, ela é inteiramente por graça, o que deve nos humilhar, o que deve nos colocar com a boca no pó, na linguagem bíblica. Nós temos que nos humilhar perante esse Deus, porque não há nada que nós possamos oferecer a Deus em troca da nossa própria salvação. A salvação não é algo conquistável. Nós somos conquistados. É na voz passiva mesmo. Hoje, o pastor falou no seu sermão a respeito de Cristo morrendo na cruz, vencendo a morte, para trazer a salvação àqueles que alcançaram, que foram alcançados. Eles não alcançam, eles são alcançados, tá certo? Então nós vamos ver essa lição a respeito dos eternos decretos de Deus, e nas lições seguintes nós vamos seguir falando sobre Deus, falando sobre o decreto da criação e o decreto da providência. Mas hoje vamos falar sobre o decreto da eleição, tá certo? Vamos lá. Então o assunto hoje é o capítulo 3, os eternos decretos de Deus. Nesse capítulo nós vamos estudar
na seção 1, ou seja, no parágrafo 1º, a respeito da extensão e natureza do decreto. Se quiserem anotar esses temas aí, porque na confissão de fé não tem títulos para parágrafos, tá certo, pessoal? Esses títulos aqui, a gente que arruma, a gente dá uma lida, dá uma pesquisada, vê o que está naquele texto, a gente arruma um título. Então, basicamente, a seção 1 vai falar sobre a extensão e natureza do decreto. Na seção 2, o decreto e a presciência de Deus. Nós já até falamos um pouco sobre isso no texto que nós lemos. A dupla predestinação. Aqui é que as coisas às vezes complicam na cabeça de muita gente. Porque nós entendemos que Deus elege pessoas. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia fala? Que Deus elegeu pessoas para salvação antes da fundação do mundo? Por exclusão, Deus se elegeu uns para salvação, os outros estão automaticamente o quê? Eleitos para perdição. Então, por isso que nós chamamos de dupla predestinação. Tem gente que não aceita de forma nenhuma que Deus tenha predestinado alguns para a condenação. Mas isso está textualmente claro na Escritura. Nós vamos ver isso depois. O número certo e individual, ou seja, esse número não aumenta nem diminui. Desde a fundação do mundo, esse número não pode aumentar e nem pode diminuir. A fonte e a causa soberana da eleição é sempre o Senhor Jesus Cristo e não algo que ele viu em nós, não algo que ele viu em mim, em você. Mais uma vez, isso para humilhar a nossa, como que eu diria, a nossa soberba, a nossa pretensão de achar que nós podemos alguma coisa nesse campo, ou em qualquer outro, né, se Deus não fizer por nós. A exclusão de condições, nós vamos ver que realmente não há nada em nós que possa quebrar o coração de Deus, amolecer o coração de Deus a nosso favor, ou mesmo endurecer, se Ele nos elegeu. Tá certo? O decreto dos meios, ou seja, ele não apenas salva pessoas, mas ele determina os meios pelos quais essas pessoas serão salvas. E os meios pelos quais essa pessoa pode se manter perseverante na fé. Também a exclusividade da redenção, é mais ou menos como está ali na seção 4, quando falamos da exclusividade da redenção, a redenção nós estamos dizendo que ela é para aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo e para ninguém mais. Tem gente que não gosta disso, né? Isso é muito exclusivismo, né? Ninguém gosta desse exclusivismo egoísta, parece, né? Mas você já viu alguém mais radical, mais egoísta do que alguém que fala: ninguém vai ao Pai senão por mim? Já viu algo mais radical do que isso? Então, todo mundo que tem medo de ser radicalmente cristão, lembra que Cristo era radical, assim como Deus já havia expressado isso no primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? Hein? Não terás outros deuses além de mim. Então, ele é absolutamente exclusivista. E ele odeia as pessoas que andam na idolatria, andam buscando outros deuses. No 7, nós vemos o decreto da reprovação também, seria o decreto da condenação, né? E o cuidado e a certeza da vocação que nós devemos ter com a nossa vocação e os frutos práticos dessa vocação. Então vamos ver esse capítulo. Na seção 1 nós vamos ver a extensão e a natureza do decreto. Vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui da seção 1. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem a vontade da criatura é forçada, nem são tiradas a contingência ou a liberdade das causas secundárias antes estabelecidas. Vamos entender o que é causa secundária. Causas secundárias são as leis da natureza. O que mais?
as escolhas humanas e o que mais? E os aparentes acasos, que para Deus não há acaso. Mas essas coisas Deus não tira, Deus mantém essas coisas, porém Deus controla todas elas. Para Deus não há acaso. Lembra que eles tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas e assim descobriram qual era o problema daquele mar revolto? Porque para Deus não há sorte, eles atiraram sorte e apontou Jonas. A mesma coisa foi feita com Acã, quando ele escondia uma capa e escondia uma barra de ouro debaixo da sua tenda. Lembra disso? Naquela batalha onde Israel perdeu vários homens porque havia pecado no meio do povo. E para descobrir o pecado lançaram sortes, porque a sorte, na verdade, não existe. Prestem bem atenção nessas palavras destacadas. Olha, desde a eternidade, Deus, pelo seu muito santo e sábio conselho da sua própria vontade, olha lá, sua própria vontade. Tudo o que Deus fez, ele fez ouvindo somente o conselho da sua própria vontade. Ele não consultou homem nenhum. Ele não consultou mérito nenhum. Ele não consultou outro a não ser o conselho da sua própria vontade. E ele, desde antemão, ordenou tudo o que haveria de acontecer. Nada lhe escapa. Isso não é uma vontade dos reformados, não é a vontade dos presbiterianos. Nós acabamos de ler na Escritura que todos os nossos dias foram escritos e determinados antes que qualquer um deles houvessem. Lembra disso? Nós lemos lá na Escritura. Então ele ordenou todas as coisas. Mas, olha o porém ali, ó. Ele fez isso de um modo que ele não é de forma nenhuma autor do pecado e nem a vontade da criatura é forçada. Ele não tenta as pessoas a fazerem aquilo que ele quer. Por quê? Porque o mal já está na pessoa. O praticar o mal já está na pessoa. Desde a entrada do pecado no mundo, todos nós herdamos esse pecado. Todos nós herdamos essa semente maldita desde Adão. Então o mal já está em nós. Mas por que nós não fazemos mal o tempo todo? Todo o tempo. Por quê? Porque Deus usa dos freios morais. Ele é que refreia e ele libera os freios para a prática do mal quando e como ele quer, do jeito que vai fazer cumprir o seu plano eterno. Por exemplo, os irmãos de José queriam matar José desde sempre. Eles tinham inveja de José. E José também fazia umas coisas lá que, né? Lembra daquele sonho de José que dava a impressão de que seu pai e sua mãe se curvariam diante dele? Lembra daquele sonhou com isso? Com aquele sonho de ver as estrelas todas se curvando diante da estrela dele, inclusive o sol e a lua. Lembra disso? Isso era algo que realmente viria a acontecer, embora faltou aí a lua, né? Porque a mãe dele já era morta nessa época, quando eles foram resgatados por José lá no Egito, né? Nós vemos isso claramente como sendo Deus controlando todas as coisas. Eles queriam matar José e eles não mataram. Eles jogaram José numa cisterna e depois tiraram da cisterna para vender para uma caravana ismaelita que seguia para o Egito. Lembra disso? Por que eles não fizeram isso antes? Por que eles não deram cabo da vida de José ali? Porque Deus segura os freios. Então Deus permite que eles pratiquem o mal. Agora, essa prática do mal salvou a vida de todos eles. Salvou a vida de todo o povo daquela época. E quem dá testemunho disso é o próprio José, lá no capítulo 50, salvo o melhor juízo. Ele vai dizer, vocês intentaram contra mim o mal, mas não era vocês, era Deus
me tirando de lá, trazendo para esse lugar, a fim de salvar muita gente. Salvou a família de José toda, a família de Israel toda, e salvou os povos vizinhos, e salvou os próprios egípcios da fome. Então salvou de fato muita gente, aquele gesto que era para o mal, intentado pelos irmãos, mas Deus o converteu em bem. Mas não porque Deus anda cobrindo os problemas que as pessoas causam. Porque ele, Deus, já havia planejado assim desde antes da fundação do mundo. Então Deus planejou o mal? Não, ele planejou usar o mal. Ele não planejou o mal e ele não tentou, para que tudo acontecesse do jeito que Deus queria, ele não precisava tentar as pessoas a fazer aquilo, porque o mal já estava na cabeça deles. Todo tipo de mal. Mas Deus não permite todo tipo de mal, permite o mal que vai cumprir exatamente o propósito de Deus. Entenderam aí por que as coisas deram tão certo e sempre dão de acordo com o plano de Deus? Nada escapa. Não pense que alguma coisa já saiu do controle de Deus em algum tempo. Não, não. Quando você vê um juiz perseguindo pessoas apenas por causa de um batom, você está vendo? As coisas saíram do trilho. Não saíram. Deus tem um plano em cada coisa que acontece. Tá certo, pessoal? Vamos ver alguns versículos que mostram isso. Então, ele não força ninguém e também não são tiradas a contingência ou liberdade das causas secundárias. Ele permite que as causas secundárias, ou seja, as escolhas humanas, ele permite as escolhas humanas. Deus concede escolhas humanas. Você veio, sei lá, o Tito veio vestido de azul hoje porque ele quis. Não é Deus induzindo. Então ele permite que nós tomemos as nossas decisões. Mas todas elas ele controla, uma por uma, embora ele permita que as próprias pessoas tomem as suas decisões. As decisões dos irmãos de José foi deles, não foi de Deus. Nunca foi de Deus. A decisão foi deles. Ou seja, toda a responsabilidade foi deles. Deus não tira a responsabilidade humana, embora ele só permita aquilo que vai fazer o seu plano. Mas o homem é inteiramente responsável por aquilo que faz. Olha alguns versos aí. Primeiro aquele lá. Efésios 1:11 vai dizer, nele, em Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Será que tem uma parte desse todas que a gente não entendeu? Não, né? Todas são todas. Então ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. E olha aí, ninguém ao ser tentado, disse Tiago, irmão do Senhor, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Então ele não tentou os irmãos de José. Ele não tenta ninguém a fazer o mal. Embora todo mal seja dirigido por ele, mas ele usa as intenções e a responsabilidade das próprias pessoas. Então nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos. Embora todas as coisas estejam plenamente dentro dos planos de Deus. Aqui um exemplo bem forte disso, em Atos 2, a este Jesus, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de quem? De Deus. Jesus foi entregue, foi morto. Ele foi crucificado. Pelo determinado conselho e presciência de Deus. Não foi por vontade humana que ele foi crucificado. Porque Deus queria tomar vingança. Tomar vingança dos nossos pecados. E ele tomou vingança dos nossos pecados em Cristo Jesus. Isso tinha que acontecer, do contrário não haveria salvação para nós. Então ele já veio com esse propósito ao mundo. Outro versículo que nós vamos ver vai dizer que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, o cordeiro já havia sido morto. Lembra que Deus transcende ao tempo? Então a crucificação de Jesus já foi lá
antes da fundação do mundo, para Deus, aquele que vê todas as coisas ali na sua frente. Então Cristo já estava crucificado. Então não houve surpresa em nada para Jesus. Então todas as coisas pelo determinado conselho e presciência de Deus. Mas olha a responsabilidade humana aqui, ó. Vós o quê? O matastes. Olha a acusação aí. Percebe a responsabilização do homem? Aqui, você está incluso, eu também. Nós o matamos pelo nosso pecado. É por isso que ele morreu. Então vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Está vendo aí? Então, isso aconteceu pelo determinado conselho e presciência de Deus. No entanto, tinha que acontecer. Porque já estava pré-determinado. Porque isso garantiria a nossa salvação. Estava pré-determinado, mas não tinha acontecido. Para Deus sim, mas para nós não. No tempo, não. No tempo que é nosso, não. Deus não está sujeito a esse tempo. No tempo que é nosso, não tinha acontecido ainda. Ser crucificado foi realizado Há 2000 anos atrás. há 2000 anos atrás. Uhum. Mas lá na eternidade já estava pré-determinado. Para nós, sim. Ou ele já tinha sido crucificado lá? É isso. Olha, há coisas que pertencem a Deus que nós jamais vamos conseguir entender. Mas Deus já viu essa crucificação lá antes da fundação do mundo. Ele viu ela efetivamente. É porque, como eu falei, ele transcende. É que essa transcendência no tempo, ela não cabe nas nossas mentes. Lembra que lá na primeira lição, na lição anterior, quando nós falamos a respeito de Deus e da Santíssima Trindade, ele é aquele que se apresenta como eu sou o que sou. É assim que ele se intitula? Eu sou o que sou, porque não há como colocar Deus em palavras. Então há coisas, como disse Jesus ali para Pedro, há coisas que eu faço agora que você não entende. Entendê-lo-ás depois. Isso foi lá naquele lava-pés. A dúvida dela é que existiria como se fossem dois mundos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. Não é. Na verdade, Não é um mundo paralelo. Para nós existe passado, presente e futuro. Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Uhum. Ele não há essa distinção. Então a história já aconteceu, entendeu? Todas as coisas já aconteceram. Então para ele, a Bíblia fala. Mas isso é só para Deus. Isso é algo que não cabe na nossa mente, não cabe no nosso entendimento. São coisas que nós jamais experimentamos nesse mundo. Nesse mundo não tem como a gente experimentar essas coisas. Tá certo? Então vamos seguir aqui, ó. Seguindo para a seção 2. Uma pergunta rapidinho sobre a questão. No capítulo 1 da sessão diz assim, um trecho que fala assim, Deus, nem Deus é o autor do pecado. A minha pergunta é o seguinte, a criação, quando o Senhor olhou, viu que tudo era bom e gênero e tudo mais, criou o homem, a mulher, enfim. Nesse contexto, o diabo já existia, correto? Sim. Então, Ele é criado também. Então, ele existia antes da criação do Jardim de Éden, correto? Provavelmente sim, ele já estava ali. Em Isaías, capítulo 14, me permite aqui fazer uma pergunta. Capítulo 14, versículo 12, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitasse as nações. Vai até o 14. Aí, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz assim, perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim da guarda em meio ao brilho das pedras.
vai até o 17, mas só pegando aqui o 15, perfeito é os seus caminhos. A pergunta para o senhor é o seguinte: se Deus não é o autor do pecado, então o pecado já estava no céu? Não necessariamente ele aconteceu no céu, mas o pecado ele acontece sempre que uma pessoa ou um ser senciente, um ser como os anjos, eles eram seres racionais. É suficiente Deus o desamparar para que o pecado aconteça, seja no céu, seja na terra. Aí está falando que aconteceu no céu e eles foram expulsos do céu e o diabo saiu arrastando a terça parte com ele. Vai dizer isso? Sim, sim. 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 No princípio criou Deus os céus e a terra. Lembra que o próprio céu é uma criação para dar continuidade a tudo isso, inclusive para nos levar para esse lugar. Tá certo? Então ele fez tudo isso por causa da humanidade, por causa de Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus nós podemos entender como sendo o mundo espiritual. Por que nós podemos entender como mundo espiritual? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem, Deus criou a luz, Deus criou o firmamento. Aí Deus criou os continentes e as plantas. Deus criou depois, lá no quarto dia, o que ele criou? Sol, a lua e as estrelas. No quarto dia. Então ele já tinha criado os céus quando ele criou o sol e a lua, as estrelas todas. Ou seja, quando fala dos céus, não está falando dos astros. Tinha um pecado então no céu? O diabo cometeu o pecado? Cometeu o pecado no céu mesmo. E de lá ele foi expulso. Então, o pecado não existia antes, então? Não é que existia. Ele foi cometido primeira vez ali pelo diabo. Que não era diabo. Ali ele era apenas mais um anjo. Agora, por que ele cometeu esse pecado e outros não? Olha aqui o que diz lá em 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos. Entendeu? Os anjos eleitos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Ou seja, ele está dizendo que há anjos que são eleitos e outros não. Da mesma forma que há homens, pessoas que são eleitas e outras não. Da mesma forma existe anjos eleitos. Aqueles que não foram eleitos, eles foram desamparados. E uma vez desamparados, eles necessariamente pecam, porque quem firma a pessoa na verdade e na santidade é só o próprio Deus. Basta a pessoa se desligar de Deus e ela se extravia. E Deus desligou, Deus não fez elas pecarem, mas ele as desligou. E desligando, elas pecaram. E mesmo assim, o pecado só veio por Adão, não veio por anjo nenhum. Sim, o pecado nosso veio por Adão, não veio por qualquer... A responsabilidade é inteira de Adão, não é do diabo. O diabo tem costas largas, né? Principalmente em algumas igrejinhas malucas aí, a pessoa comete todo tipo de pecado e ela chega lá, não foi eu, foi o diabo, foi o tentador. Então você está desculpado, foi o diabo. Foi um espírito que veio aqui e me obrigou a fazer isso. Tá vendo? Esses espíritos têm costas bem largas, né? Você pode empurrar tudo para trás. Da mesma forma que o plano de redenção é apenas para a humanidade, não para seres celestiais. Oi? O plano de redenção é somente para a humanidade, não há plano de redenção para os seres celestiais, não há um redentor para os anjos. Eles são condenados. A salvação ela é determinada antes da fundação do mundo, para homens e anjos. E todos, homens e anjos salvos, são salvos e pronto. Acontece que o processo para o homem é a redenção proporcionada por Jesus Cristo, né? Para os homens eleitos. Mas 100% dos homens eleitos são salvos. Assim como 100% dos anjos eleitos são salvos. Nisso é a mesma coisa. Mas o processo é diferente. O anjo eleito nunca pecou. O homem eleito foi permitido pecar e a si mesmo ser salvo. Essa é a diferença. Os anjos, como não havia de forma nenhuma
um projeto de redenção de anjos, Deus só permitiu que pecassem aqueles que não eram eleitos. Já os homens, todos eles pecaram. Por que Deus permitiu tudo isso, já que ele sabia todas as coisas antes de criar todas essas coisas? A Bíblia diz, para louvor da glória da sua graça, da glória da sua misericórdia. A razão era essa. Como que a glória da misericórdia de Deus seria exaltada se ele salvasse pessoas que não precisavam de salvação? Se ele salvasse pessoas boas? Onde estaria a glória da misericórdia de Deus? Em salvar pessoas que não merecem. O Evangelho é salvar pessoas que não merecem. O Evangelho é acusativo, mas ao mesmo tempo ele apresenta o perdão. Isso é a glória da misericórdia. Vamos seguir, senão a gente não vai chegar lá, né? Então, o segundo ponto, nós vamos ver. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer. Isso nós vimos no Salmo 139, que todos os meus dias foram escritos e determinados. Ainda que ele saiba tudo que vai acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais condições. Então, Deus não é aquele que corre atrás para poder fazer o seu decreto. Ele não corre atrás dos acontecimentos, ele corre na frente. Ou seja, ele é quem determina todos os acontecimentos, né? Então, ainda que ele saiba de tudo, nós já vimos que Deus transcende ao tempo, ele está fora do tempo, então não há surpresa no mundo, para Deus nunca haverá, né? Embora ele saiba tudo, ele não decreta alguma coisa apenas porque ele viu no futuro, então eu vou decretar, eu estou vendo aquela ponte cair, então eu decreto que o carro daquele nosso irmão vai fazer um desvio e não vai pegar a ponte naquele dia. Como se Deus estivesse aí remediando alguma coisa. Não. Ele, ele não é aquele que reage. Deus não reage. Ele age. Antes, ele projeta tudo e todas as coisas acontecem do jeito que ele projetou. Entendeu? Então, não tem esse negócio. Uma vez, alguém querendo me convencer de como é que chama? Só um minutinho. Querendo me convencer de revelações, ele falou assim comigo, olha, eu sempre passo ali na Avenida General Osório, na Rua General Osório, sempre aquela calçada. Um dia, eu ouvi uma voz na minha cabeça que dizia que era para eu atravessar a rua e passar pelo outro lado, mas eu nunca atravessei. Mas ouvi aquela voz e eu atravessei. No momento que eu estava passando do lado de cada rua, do lado de cá caiu um piano. Ou caiu outra coisa lá. Na hora que eu estava passando, ele me disse. Naquele exato dia. Aí, as pessoas que são mais desconhecedoras bíblicas, essa hora treme nas bases. É assim que falsos pastores dominam sobre pessoas. É dizendo que ouviu Deus falar ali no cantinho. E ele conta uma experiência tão aparentemente crível que e também nós ficamos constrangidos de duvidar da pessoa que é sua amiga que está ali na sua frente. Se eu duvidar dele, eu vou perder o amigo. Então a gente fica imprensado nessa hora. E muitos ficam com medo. E muitos ficam honestamente com medo. Olha, se de fato isso aconteceu, então eu preciso, me cuidar toda vez que ele falar alguma coisa. Assim, homens dominam homens. Entendeu? Porque se Deus quisesse salvar aquele homem do piano que ia cair, ele precisava revelação. Não basta ele, no seu poder, atrasar sem falar a chegada daquele homem ali, ou naquele dia fazer com que, sem aviso, ele simplesmente não fosse trabalhar? Não poderia fazer um monte de outra coisa? Por quê? Porque a revelação está fechada? Nós sabemos disso, porque a própria Bíblia afirma, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas nesses últimos dias, nos falou também no passado.
Por meio de Jesus, por meio da palavra. Jesus é o verbo é a palavra, é a escritura. É por ali que ele se revela. Não há outro lugar para ele se revelar. Outro dia eu vi até um pastor de uma das nossas igrejas falando como que foi revelado para ele estar naquela igreja ali. Eu falei, não volto nessa igreja mais. Porque se a revelação dele está fora da escritura, esse não é pastor para mim. Para mim não é. A revelação chama-se Bíblia. Você queria falar? O que estava falando anteriormente, assim, sou um pouco confuso, um pouco contraditório quando o irmão fala que nós fazemos as nossas escolhas, temos as nossas escolhas, e ao mesmo tempo fala que Deus já determinou tudo. Eu fico um pouco confusa com isso. Esse é o grande paradoxo da Escritura que todo mundo almeja resolver. Se você lê o capítulo 9 de Romanos, gira sobre esse paradoxo. Se você lê o capítulo 9 de Romanos, gira inteiramente sobre esse paradoxo. Como que Deus pode predeterminar todas as coisas e ao mesmo tempo o homem ser responsável? Não sei. Mas eu sei que a Bíblia afirma isso assim, categoricamente. Em todos os lugares da Bíblia você vai ver falar sobre isso. São aquelas coisas que a gente não tem que tentar entender. Não tem que tentar entender. Ou você crê no que está escrito, ou você tenta resolver isso como eu não sei. As explicações que nós temos vai até aí onde eu te falei. Deus usa de freios. Por quê? O mal já entrou no coração. Então todo mal que a gente pratica já está no nosso coração. A gente só não pratica mais por conta dos freios. Então quando a gente pratica é porque ele apenas liberou o freio, mas ele não se torna responsável quando ele te liberou. Porque quando ele te liberou para fazer qualquer coisa, você vai fazer exatamente o que você queria fazer. Mas isso já não é escolha essa palavra, porque ela falou, isso que você falou, acho que assim, para ele que eu entendi, ele determina tudo, mas a escolha é da pessoa. Ele é o dono, então ele escolhe quem ele quer. Então ele escolheu. Agora ele deixa, o pecado já está em mim, a pessoa vai fazer o que ela quiser. Já está ali. Mas ela já está escolhida lá. Essa coisa que acho que gera dúvida. Porque ele escolheu, não escolheu, ele é o dono. Deus escolheu quem ele quis escolher. E nós fazemos as nossas escolhas. Tudo que nós escolhemos por nós mesmos. Agora, tem um detalhe. A escolha é livre. Nós podemos fazer qualquer escolha que nós quisermos fazer. Mas essa escolha, ela está de forma permanente, manchada pelo pecado. Então, se todas as nossas escolhas estão invariavelmente contaminadas pelo pecado, como que nós podemos fazer somente escolhas que agradam a Deus? Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, se a salvação dependesse das nossas escolhas, quem seria salvo? Eu escolhi Jesus, por isso eu estou salvo. Quem seria? Quem poderia dizer isso? Quem? Pode ler 15:16 de João, por favor. Quem tem? Se a memória não me trai. É a livre agência, né? O pessoal fala que a gente tem livre-arbítrio, Exatamente. mas a gente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio, quem tinha A os nossa anjos, escolha é livre. a Eva e Adão. E eles poderiam escolher pecar ou não. A gente não tem essa escolha. Exatamente. A gente tem uma livre agência. A gente escolhe o que a gente faz e tal, mas Adão, a gente não consegue escolher não pecar porque isso é da nossa natureza. Somente Adão e Eva, entre os humanos, não tinham a vontade contaminada, as escolhas contaminadas. Eles fizeram porque Deus os desamparou também, mas eles fizeram porque quiseram. Mas eles podiam fazer o bem. O que está escrito lá?
15:16. Não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, para que o vosso fruto permaneça. A primeira fala que você leu aí, não me escolhestes. Eu vos escolhi. Nós não escolhemos Jesus. É isso que... Como é que está na outra versão aí? Alguém tem? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Ai de nós se as escolhas fossem as nossas. Mas graças a Deus que está escrito aí. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Eu escolhi vocês. Fomos escolhidos. A voz é passiva. Não escolhemos, voz ativa. A voz é passiva. Nós fomos escolhidos. Do contrário, quem seria salvo? Absolutamente ninguém. Então, por isso, nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque quando nós fomos escolhidos, nós estávamos mortos, enterrados, estávamos chafurdados no meio da lama do pecado. É assim que nós fomos escolhidos. Paulo foi eleito antes da fundação do mundo e foi salvo enquanto corria para matar crente, enquanto ele corria para fazer o mal, enquanto ele perseguia cristãos. Nós vimos isso na leitura e na mensagem de hoje lá em cima. Foi nesse estado que ele foi salvo. Existe mérito nisso? Qual o mérito de Paulo? Nenhum, pelo contrário. Vamos seguir, senão nós não vamos chegar nem na metade. E olha que o pastor já tinha falado sobre isso. Isso aqui era só... Vamos lá. Então, ó, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futuro. Né? Lembra-se que a salvação no projeto arminiano, na ideia arminiana, é por conta de graça preveniente. Alguém já ouviu sobre isso aqui? Todo mundo já ouviu sobre isso? Graça preveniente? Deus elege pessoas que ele prevê que aceitará, a pessoa que ele prevê que aceitará a pregação do evangelho. Então, ele elege pessoa porque a pessoa já é boa. Antes da fundação do mundo, ele vê que a pessoa faz as escolhas boas. Gente, se é assim, então é por mérito dessa pessoa, ainda que seja visto antecipado, mas continua sendo por mérito. Mas não é por mérito, a eleição não é por mérito algum, não é por graça preveniente, não é por haver previsto qualquer coisa, não. Tá certo? Vamos ver lá. Ainda não eram os gêmeos. Quais são os gêmeos, pessoal? Os filhos de Rebeca. Hein? Esaú e Jacó. Ainda eles não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal nenhum, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Olha que Lídia, né? Eu falei com você que o capítulo 9 de Romanos versa todo ele sobre esse paradoxo. Aqui, ó, é uma das partes. Ó. Ali também, olha ali, ó. Eles não tinham praticado bem ou mal nenhum, mas um já estava escolhido para salvação, o outro já estava preterido. Isso é eleição dupla. Elegeu um para salvação e o outro vaso de desonra, não vaso de honra. O outro, o Esaú, antes de praticar qualquer coisa. Antes de praticar qualquer coisa. Por que Deus continua sendo justo fazendo isso, pessoal? Porque Deus só exerce duas coisas, ao invés de três. Misericórdia, justiça. Injustiça, jamais. Se ele condenasse a todos nós, ele estaria exercendo somente justiça. Mas quando ele salva alguns, ele salva por misericórdia. Percebeu? E os outros que são deixados para trás, que são condenados, eles são condenados por mérito próprio. São condenados pelo pecado. O pecado que todos têm, todos já nascemos com a marca do pecado. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos já são culpados dentro do ventre materno. Aliás, por falar nesses dois aqui, ó, esses dois, a Bíblia revela que quando eles estavam no ventre da sua mãe, Rebeca, um queria furar o olho do outro. Leiam lá para você ver.
Rebeca chora por causa disso. Por que que dentro de mim já tem dois que estão brigando? Ela chorava por causa disso. Aí foi dito a ela que, olha, dentro de você tem duas grandes nações. Aí dá toda uma profecia a respeito da primeira e da segunda grande nação. A primeira seria a rejeitada, a de Esaú. Tá certo? Ainda no capítulo 9 de Romanos, ele vai dizer, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Para todos, justiça. Para alguns, misericórdia. Ou seja, se ele condenasse a todos, seria a manifestação da sua justiça. Mas se ele salva alguns, a sua justiça não vira injustiça. É igual você ir na rua dar esmola. Suponha que você vai na rua dar esmola. Você chega lá, dá 10 reais para um. E você está vendo ali que naquela rua tem 200 de mendigos. Mas você deu 10 reais para um. Você se tornou devedor de todos os outros? Você se tornou culpado? Você se tornou ladrão? Você deu 10 para um, ficou faltando para o resto. Você se tornou devedor dos outros? Não. Você apenas quis fazer aquela bondade para aquele um ali, mas você não quer fazer para os outros. Embora você possa ter muito dinheiro no banco, mas você não quer. Você não é obrigado. Nós não viemos aqui para resolver o problema material do mundo. Deus não nos colocou para isso. Deus nos colocou não para resolver problemas temporais e materiais do mundo. Ele nos colocou para levar a palavra. A Bíblia diz que vocês deveriam procurar a comida que não perece. É essa que nós devemos lutar por ela. Vamos lá. Vai para cá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o quê? Da sua vontade. Não é da vontade nossa. Não é porque nós tivemos vontade e logo corremos atrás e alcançamos a salvação. Não, nós é que fomos alcançados. E o alcançar os outros, aí sim, nós entramos. Mas nós somos alcançados primeiro. Na hora de alcançar os outros, a Bíblia diz que nós devemos ir e pregar ao mundo o evangelho a toda criatura. Nós fazemos parte desse ir alcançar. Mas os não alcançados, não há nada que eles possam fazer. Os alcançados que somos nós, há muito que podemos e devemos fazer. Entendeu? Mas aquele que ainda não foi alcançado, ele ainda está morto nos seus delitos e pecados. Nada ele pode fazer. Entendeu? Então ele é totalmente passivo. Agora, nós que já fomos iluminados, não somos mais passivos. Agora sim, nós podemos contribuir com a obra do Evangelho. Vamos seguir. E na seção 3, que vai falar exatamente sobre essa dupla predestinação. Né? Pelo decreto de Deus para a manifestação da sua glória, olha que o objetivo de tudo é a glória de Deus. Alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna, até por exclusão. Se ele escolheu alguns, logo outros ficaram de fora. Então, se ele elegeu uns para a salvação, obviamente os outros estão automaticamente eleitos para a condenação. É triste isso? É. Mas você pode seguir uma outra linha, já que você quer ser mais justo do que Deus. Existe uma linha por aí chamada universalista. O que essa linha diz? Você não salva. Que no fim das contas Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. No fim das contas todos serão salvos. Como é que é o nome daquele pastor que está tão famoso aí nessa área? Benihim? Não, Benihim é mais antigo. É um brasileiro aí. Tem uns malucos aí que pregam isso. Que no fim das contas, todos serão salvos, porque Jesus já morreu por todos. Se Jesus já morreu por todos, ele já pagou o pecado de todos. Mas é verdade que Jesus já morreu por todos, pessoal? Não é verdade. Quando ele estava pronto para subir na cruz, lá em João 17:9, ele fala assim, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque eles são seus. Então Jesus subiu na cruz não para salvar todos. Já no pé da cruz ele já estava falando desse jeito. No pé, assim, metaforicamente falando, que ele estava
próximo do dia de ir para a cruz. Quando ele estava orando essa oração sacerdotal dele, já era nos dias do fim. Acho que no dia seguinte ele foi preso. Então, logo antes de subir na cruz, ele fala: eu não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que me deste, porque eles são seus. São teus, ó Deus. Vamos lá. Opa, andou para o lado errado. É aqui, né? Olha aí, Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Então, por que Deus não destrói todos aqueles que ele não escolheu para salvação? Por que ele não destrói logo de cara? Porque o mundo existe para os eleitos de Deus, não para os outros. Mas ele está falando, ele suporta com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, preparados. Então eles são eleitos para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Ou seja, se esse mundo não acontecer com todas as suas dificuldades, essas coisas, como que Deus vai mostrar a sua misericórdia? É uma demonstração da misericórdia de Deus só o ficarmos vivos nesse mundo cão, nesse mundo mau que nós vivemos. A Bíblia diz que o mundo está posto no maligno, não é à toa. Não é verdade? Por esses dias, nós vimos uma pessoa ser liberada da cadeia depois de matar o próprio filho, ou consentir com a morte do próprio filho, e logo depois da morte do próprio filho, a pessoa estava celebrando nas redes sociais. E mesmo assim, essa pessoa foi liberada, uma mãe. Então nós vivemos num mundo bem difícil. E enquanto outra mãe que educa o filho em casa e que os filhos sabem 10 vezes mais do que todos os filhos na escola, sabe 2 línguas, sabe matemática, sabe português, sabe história, sabe de tudo, muito mais do que alunos na escola, são condenados à prisão. Então nós vivemos num mundo que o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal pela nossa própria justiça brasileira. Então, o mundo é difícil. Então, só aí Deus está mostrando a sua misericórdia e nos preservar até aqui, né? Olha o que diz em Provérbios 16. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E olha ali, ó. E até o perverso, ele fez para o dia mau. Até o perverso Deus fez para o dia mau. Está vendo aqui que a eleição é dupla? Ele elege uns para a salvação, mas olha aí, ele fez o perverso para o dia da condenação. Perceberam, meninas? Entenderam vocês? Essa palavra ela é bem forte, bem importante. O perverso, ele é feito para o dia, ele é reservado para o dia da condenação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, né? Nada fazendo com parcialidade. O que queria mostrar aqui é aquela parte ali, que os anjos são eleitos, mas nós já falamos sobre isso aqui. Os anjos são salvos somente porque são eleitos. E no quarto ponto, vamos ver que esse número de salvos, ele é certo, ele não muda. Esses homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e determinado que não pode ser aumentado nem diminuído. Ora, se Deus elegeu antes da fundação do mundo, obviamente ele vai salvar. Ah, mas Deus elegeu o fulano de tal, qualquer, o nosso irmão aqui. Ele elegeu para salvação. Aí, num dia certo lá, ele foi chamado pelo evangelho, ele aceitou o evangelho, ele se tornou um crente, mas depois ele decepcionou. Aí Deus fala assim, eu planejei salvar esse camarada, mas eu não consegui. Por quê? Porque ele pisou na bola. O que vocês acham, pessoal, disso? Hein? Deus é imutável. Mas aí ele não está sendo onipotente. Deus queria, mas não conseguiu salvar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa era tão ruim, que ele não conseguiu salvar aquela pessoa que ele queria salvar. Existe isso, pessoal? Absolutamente. Você quer uma pessoa pior do que o apóstolo Paulo ali,
na leitura que foi feita hoje, eu obrigava os crentes até a blasfemarem. Eu dava meu voto contra eles quando os mataram, quando os matavam. Lembra disso? Os ninivitas eram os piores homens da terra, quis Deus salvá-los. Manassés, o rei, queimou seus filhos em adoração a um Deus, mesmo assim Deus salvou Manassés. Perceberam? Então, quando Deus elege alguém, ele tira esse alguém da morte com mão forte, ele não pede, ele não pediu nada ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo fosse convencido. Não, ele não faz isso. Você não tenta convencer uma pessoa com muitos argumentos e quase que implorando, como se Deus estivesse vendendo salvação, implorando para que a pessoa aceite. Você não faz isso, não. A Bíblia diz, notifica aos homens em todos os lugares que se arrependam. Está lá em Atos 17:30, você vai ver isso. A forma é notifica. E assim foi feito com o apóstolo Paulo. Ele não chegou para o apóstolo Paulo e falou, olha, eu tenho um plano muito mais bonito para você, muito mais legal, muito mais interessante do que esse que você anda fazendo aí. Olha como é que vai ser bacana se você fizer isso aqui. Ele não apresentou um projeto bonitinho para o apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele o derrubou na terra. E disse o que para ele? Entra na cidade e lá te dirão o que você vai fazer. Não discutiu com ele coisa alguma. Assim como Zaqueu desce depressa. Hoje me convém entrar na sua casa. Não te pergunto o que convém a você. Como é que ele vai discutir com mortos? Nós, no estado de não salvos, o que nós somos? Somos mortos. Como que ele vai discutir e apresentar um projeto para convencer um morto? Primeira coisa que ele faz, ele dá vida e vida eterna. Depois que começam as conversações. Ele salva primeiro, depois ele começa as conversações, ou seja, ele começa a falar com seus servos para fins de salvação. Para fins de quê? Agora de santificação, porque a primeira coisa que acontece é ele tirar a pessoa da morte, é salvar a pessoa, chamar pela voz da pregação, mas a pessoa está morta, ela não pode ouvir, o Espírito da vida, a fim de que a partir dali ela comece a ouvir. Entendeu como é que as coisas são? Quando Deus deu os seus mandamentos, as suas leis, ele disse, lembra que eu tirei vocês do Egito. Lembra disso? Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem. Mas ele começa dizendo, olha, a salvação veio primeiro. Agora vem a lei. Mas a salvação vem sempre antes. Por quê? Porque as pessoas estão mortas. Elas não podem obedecer a Deus sem que antes elas sejam salvas. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Deus querendo mostrar a sua ira, nós já vimos isso aí. É aqui para frente, ó. Timóteo. Ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Qual selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, qual é o selo? É o Espírito habitando em nós e nos fazendo apartar-nos do quê? Da injustiça. Então, há pessoas que acham que foram eleitas, acham que foram salvas e vivem andando de conformidade com o mundo e continua achando que é eleito de Deus, que continua achando que foi salva por Deus. Se ela não tem prazer no culto, não tem prazer no ensino da palavra, não tem prazer na leitura da palavra, mas continua se auto-enganando, se auto-iludindo, se elas não mudam de vida, se auto-iludindo, não, Deus me elegeu, eu não preciso fazer essas coisas. Sabe, você falou uma frase muito interessante. Aí essas pessoas são convencidas e não convertidas. Exatamente, pessoas convencidas e não convertidas, né? Olha aí, João 15,16, nós já lemos aqui que não fomos nós que escolhemos, mas é ele quem escolheu, né? Em Apocalipse ele vai dizer, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, quando?
né, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele morreu antes da fundação do mundo, conforme nós já havíamos falado aqui. Para quê? Para escrever os nossos nomes no livro da vida. Está vendo aí? Bom, acho que agora eu não vou ter que deixar para a semana que vem. Aliás, semana que vem vai ser eleição, né? Hein? Vai ter escola dominical? Então, pessoal, vocês estudem aí a respeito da sessão 5 em diante aí, que a gente continua discutindo isso aqui semana que vem. Mas olha, não dá para resolver os paradoxos, não dá para você resolver essa questão de como é que Deus responsabiliza o homem, ao mesmo tempo que ele é quem determina todas as coisas. A Bíblia é muito clara: Caim, Caim, eis que o pecado jaz à tua porta, cumpre a você dominá-lo. Embora Deus tenha todo o poder na mão, a responsabilidade é sua, Caim. Ele não tira responsabilidades. E aquilo que nós fazemos é da nossa escolha. Embora a nossa escolha seja contaminada com o pecado, e nós não podemos escolher o bem, por isso que nós não chamamos isso mais de livre-arbítrio, porque é livre, é eu que arbitro sim, mas não é tão livre a ponto de eu poder escolher o bem. Então, esse livre-arbítrio, eu faço tudo das minhas escolhas, a isso nós vamos chamar de livre agência, ou livre agir. Livre agência ou livre agir. Sentido. Porque às vezes a gente confunde por causa da palavra liberdade, certo? Porque, por exemplo, Deus é plenamente livre, não é? Mas ele não pode pecar. O fato de Deus não pecar torna ele menos livre? Não, ele é plenamente livre. Por quê? Porque ele age de acordo com a plena liberdade da sua natureza, sendo ele perfeito. Nós temos essa livre agência ou livre-arbítrio? Temos, mas temos a liberdade de agir conforme a nossa natureza. E essa natureza está contaminada. Então nós vamos livremente agir de acordo com ela. De acordo com a nossa natureza. Por isso que nós não podemos agir de modo a alcançar a salvação, porque não há perfeição em nós. Então não exclui nem a liberdade de Deus, nem a nossa liberdade, nem a nossa livre agência. A natureza, ela é acachapantemente determinante. A natureza. Não pode um abacateiro querer dar manga, porque ele não vai dar. Porque é da natureza dele fazer abacate. O urubu, se você oferecer para ele umas carnes boas e gostosas aqui, uns manjares, e oferecer para ele também carnes podres, ele vai escolher aquela lá. Por quê? Porque aquilo é da natureza dele, ele não pode fazer outra escolha. Tá certo? Então, a nossa escolha é pelo mal, desde que fomos contaminados com o pecado de Adão. Então, é graças a Deus que ele nos chama, apesar das nossas escolhas. Ele nos chama e ele nos ensina as dele. E nós lutamos nesta vida, a vida inteira, para aprender e amar, porque não é da nossa natureza amar a vontade de Deus, porque isso é contrário à nossa natureza. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Deus é espírito, nós não. Nós somos carne e somos espírito. Ainda seremos como ele, não puramente espírito. Claro que nós vamos em espírito para o céu, mas depois retomaremos a nossa carne, mas aí já sem pecado, já sem contaminação. Aí sim, nós faremos toda a vontade de Deus lá no céu. Mas aqui na terra as nossas escolhas estão contaminadas. Eu preciso aprender de Cristo o dia inteiro, sempre meditando. Não é que eu preciso ler a Bíblia o dia inteiro, mas eu preciso meditar aqui, pensar na palavra de Cristo, dia e noite, conforme o Salmo 1, a fim de que eu aprenda aquilo que não é natural para mim, amar a vontade de Deus. Tá certo? Porque nós estamos em oposição a essa vontade. Nós nascemos em oposição a essa vontade. É uma luta todos os dias. Todos os dias. Não pense que alguém, eu amo fazer tudo que Deus gosta. Não. Não. Deus é de uma natureza, você é de outra.
Nós temos dificuldades e nós temos que lutar para aprender a amar o culto do Senhor, amar a lei do Senhor, a vontade do Senhor, os preceitos do Senhor. Isso é uma luta diária e que vai durar até o dia que nós fecharmos os olhos para essa vida. Até lá, nós estaremos lutando para sermos conformados à imagem de Cristo. Não quem tem que ter aquele rostinho de playboy que eles botam aí na coisa. Nada disso, não é na imagem física. Temos que parecer com Cristo no caráter, nas ações, nas reações, mas isso não é natural para nós. Vamos orar, então. Tito, por favor, ore para nós. Só mais uma coisa. O nosso irmão Rodrigo estará viajando na próxima terça-feira, agora em definitivo, né? Para morar lá no Houston, Texas. Né? Ore pelo nosso irmão também, para que Deus o acompanhe lá e abra-lhes portas, principalmente as portas espirituais, na igreja, que ele encontre uma boa igreja. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por quem o Senhor é, por tua onipotência, onisciência, tua onipresença. E humildes, ó Deus, e quebrantados nós também te adoramos, porque o Senhor inseriu as nossas vidas no teu decreto. E no teu decreto de salvação, ó Deus, nós te louvamos por isso, porque nós não merecíamos, ó Pai. Pelo contrário, merecemos o teu juízo, merecemos a tua ira, mas no teu santo Filho, o Senhor nos predestinou desde toda a eternidade, o Senhor nos amou com amor eterno e fez uma aliança conosco, uma aliança eterna e inquebrável. Não porque nós somos capazes de cumprir a nossa parte nessa aliança, mas porque o Senhor jurou pelo Senhor mesmo, e o Senhor é fiel e justo para cumprir a aliança que o Senhor fez com o teu povo. E essa aliança foi selada com o sangue do teu santo Filho na cruz do Calvário, e foi selada também com o Santo Espírito da promessa que hoje habita em nós. E nós te louvamos por tão grande verdade, ó Deus, que somos sinceros em reconhecer que muitas vezes traz à nossa mente humana dúvidas e às vezes incertezas, porque são verdades profundas demais para o nosso intelecto. Mas ao mesmo tempo a tua palavra, mediante a ação do teu Santo Espírito, nos traz paz, nos traz contentamento e nos dá a certeza de que a tua palavra é verdade, e nós pela fé cremos piamente, ó Deus, em tudo que a tua palavra revela para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrarmos nas verdades da tua lei, nas verdades da palavra do Senhor, na verdade do Evangelho, a meditar nela e a ter alegria nela todos os dias e a viver nessa esperança, ó Deus, que um dia a nossa natureza será plenamente transformada, de modo que o pecado não mais terá poder sobre nós, porque seremos transformados na perfeita imagem do teu Santo Filho Jesus Cristo, e estaremos contigo para todo sempre, onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, ou sofrimento, ou morte, nem mesmo pecado, porque tudo se fez novo. E nós vivemos e nos alegramos nessa viva esperança. Ó Deus, nós te agradecemos pelo conteúdo que foi ministrado nesta aula, para que ele possa encontrar lugar no nosso coração. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, presbítero Sarto. Continue sustentando a ele, sua casa, sua família, para que ele continue sendo usado pelo Senhor no anúncio das boas novas. Ó Deus, te agradecemos por esse momento na tua casa. Te pedimos, ó Deus, pelo restante desse domingo, que seja um domingo santificado ao Senhor, para a glória do teu nome, e que mais tarde possamos voltar para juntos continuarmos em culto de adoração ao Senhor. Em especial neste momento, ó Deus, te louvamos, te agradecemos pela vida do teu servo, nosso irmão Rodrigo. Ó Deus, que o Senhor tenha abençoado, tenha aberto as portas, ó Deus, e ele tenha, ó Deus, prosperado nos seus estudos, no seu trabalho, e acima de tudo tem dado bom testemunho do Senhor, ó Deus, aonde o Senhor o tem conduzido. E nós te louvamos e te agradecemos por mais essa porta aberta para o teu servo, que lá, ó Deus, ele possa encontrar uma boa igreja onde congregar, que lá, ó Deus, ele possa colocar os seus dons e talentos no serviço que o Senhor o capacitou para a glória do teu nome, que vidas sejam abençoadas através da vida do Rodrigo, ó Deus, e que ali ele dê frutos, ó Deus, bons frutos para a glória do teu nome e para abençoar, ó Deus, a todas as pessoas que estiverem ao seu redor. A seus pais, ó Deus, dê aqui a tranquilidade,
a paz, ó Deus, confortando-os, ó Deus, também mediante a saudade e o distanciamento. Ó Deus, nós te louvamos por ver a bênção do Senhor na vida dos nossos irmãos. Que a viagem seja, Deus, uma viagem tranquila, que possa chegar em paz ali e ali prosperar para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.